Olá, este é o seu programa Classe dos Professores. Então, pegue a sua Bíblia, pegue a sua lição e venha estudar com a gente. Olá, querido amigo, querida amiga, seja bem-vindo mais uma vez ao programa Classe dos Professores, o seu estudo da lição em qualquer hora e lugar. E juntos nós estamos aqui para poder estudarmos um pouco mais da Palavra de Deus. Você já sabe, né? O nosso guia, ele contém lições para um trimestre todo e hoje nós estamos na lição número 8. O título da lição é A Promessa. Antes de entrarmos no assunto da lição, eu queria mais uma vez agradecer você que tem acompanhado todas as semanas o programa Classe dos Professores e tem mais que isso, tem compartilhado também essa lição com outras pessoas. Nós ficamos muito felizes também de poder ler nos comentários aqui testemunhos, pessoas falando lá, olha, eu estou assistindo de tal lugar, como foi o caso, por exemplo, da Rosália Monteiro, né, de Ipubi, Pernambuco. A Jacília, da igreja de Moju, no Pará, o Haroldo Moraes, no Maranhão. Olha, tem também aqui a Érica Santos e José Roberto Fuchner, lá de Guabiratuba, Santa Catarina. Um abraço muito especial para todos vocês, viu? E continue escrevendo aqui embaixo de onde você está assistindo a gente. Coloque seu pedido de oração também, porque nós estamos sempre lendo, acompanhando os pedidos aí e orando, tá bom? E juntos nós vamos continuar pregando o Evangelho e nós agradecemos você que tem compartilhado. Continue fazendo isso, tá? Bom, antes de começarmos também aqui o estudo da lição, eu quero apresentar para você aqui os nossos convidados. Eu tenho aqui do meu lado o Dalmo, ele é membro da Igreja Adventista do Lago Sul, Brasília. Seja bem-vindo, Dalmo. Obrigado. A Lívia, que está ali ao lado dele, ela é membro da Igreja Adventista do Lago Sul. Seja bem-vinda, Lívia. Obrigada, Rafael. E o pastor Davi Sabino, que está ali, bem distante de mim. Pastor, seja bem-vindo mais uma vez a esse estudo. Perto do coração. Distante, mas próximo do coração, né? Lívia, você faz uma oração para a gente? Faço sim. Senhor, muito obrigada por estarmos aqui nesse momento para refletir e meditar sobre essa lição 8. Que o que estudamos, Senhor, venha impressionar nossa mente e trazer para o nosso dia a dia lições preciosas de como devemos viver a nossa vida. É o que eu te peço no santo nome de Jesus. Amém. Amém. Pois bem, como eu falei, essa é a lição 8, né? O título é A Promessa. E o verso para memorizar está lá em Gênesis capítulo 24, versículo 1. Diz assim, ó: Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor havia abençoado em tudo. Bom, nós estudamos na semana passada sobre a aliança que Deus fez com Abraão. E agora, finalmente, nessa lição, pastor, a gente vê o início do cumprimento dessa promessa através do bebê Isaac, né? Pastor, no capítulo 22 de Gênesis, né, Deus ele dá uma ordem difícil de entender a Abraão, né, pastor? Mas qual que era, na verdade, o propósito de tudo isso? Realmente uma prova difícil. E como saber o propósito de uma prova difícil, né, Dalmo, Lívia? Uma prova realmente complicada, né, para nós seres humanos. Pedir que o filho tão desejado quanto foi Isaac seja morto, seja sacrificado. Realmente é muito difícil. Agora, a gente tem que entender uma coisa. Todos nós temos que entender, como Abraão, que não é o que nós fazemos que nos salva. Talvez Abraão precisasse entender isso. Ele pode ter pensado em algum momento da sua trajetória, embora fosse um homem de fé, Isaac é um filho obediente, né? Nós conhecemos a história. Ele poderia ter pensado que em algum momento, ele fazendo aquilo, ele poderia alcançar a salvação, né? Mas Abraão, como nós, precisamos entender que não há o que nós façamos que nos conquiste a salvação, né? Deus queria que Abraão entendesse que a salvação não dependia do que ele faria, Abraão, mas do Cordeiro, que Deus providenciaria em Cristo Jesus. Aqui está de novo a história da graça e da redenção. Que lição poderosa essa desta semana, né? Esse contato de Deus com Abraão é, na verdade, um contato didático para ensinar
de outra maneira, através de provações difíceis como esta, o plano da salvação e a forma como nós temos que depender sempre de Deus, da sua graça e do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, através de quem unicamente vem a salvação. Então, eu, quando li essa lição e refleti um pouco nela, eu entendi que todos nós precisamos fazer uma reflexão sobre isso. Deus sondou o coração de Abraão. Não porque Deus não soubesse o que tinha ali, Dalmo e Lívia, né? Deus sabe, conhece o nosso coração. Mas para que Abraão, sendo submetido à prova, se conhecesse e soubesse quem ele era, quais eram os reais propósitos do seu coração na relação com Deus, e descobrisse nesta relação da prova que ele dependia da graça de Deus e do Cordeiro de Deus para a sua salvação. Então, a lição já começa a semana, né, pelo domingo, traçando esse perfil da nossa relação de graça e de dependência com Deus. Em Lívia, Isaac ele perguntou, né, para Abraão, onde é que está o animal, né, para o sacrifício? Porque eles estavam indo para um sacrifício, né? Ele perguntou, onde é que está o animal? E ele ouviu simplesmente a resposta, Deus proverá, né? Afinal, qual que é a profundidade disso? É porque Deus não pede sacrifícios humanos. Deus não pede sacrifícios humanos. E pedir um sacrifício de um filho, de um humano, era algo estranho dentro da normalidade do que Deus pedia. Mas o que fica, a lição aqui, a gente pode se resumir em 2 pontos. Isaac demorou muito a nascer, acho que em torno de 20 anos, a gente pode arredondar, dentre a promessa até o nascimento desse filho foram 20 anos. Então, para quem é pai e mãe, não é muito difícil imaginar o quanto que Isaac foi colocado numa posição acima de tudo e de todos, né? Porque foi um filho muito desejado, muito querido. E eu vejo, sempre que eu reflito sobre essa história, eu vejo 2 pontos. Deus queria que Abraão se conhecesse e Deus queria também que Abraão conhecesse um pouco mais a ele. Porque o sacrifício de Isaac foi feito no coração de Abraão. Não foi feito ali no cutelo, mas foi feito no coração de Abraão. Abraão realmente entregou Isaac ao Senhor. E quando ele realmente entregou Isaac ao Senhor, o Senhor proveu um cordeiro, porque era tão fácil para Deus, né? Prover um cordeiro para ser sacrificado no lugar. Tanto é que aqui depois a Bíblia fala que eles acharam, né? Foi providenciado por Deus um cordeiro que estava ali na sarça. E a parte onde Deus quis que Abraão conhecesse mais a ele é nessa parte que remete a Cristo, né? O sacrifício que Deus também faria do seu próprio filho pela humanidade. Então Deus deu a Abraão conhecer esse maravilhoso sacrifício para que Abraão entendesse o que ele, como Deus, também estaria disposto a fazer por nós. Maravilha. O Dalmo, no capítulo 23 né, de Gênesis, né, é falado ali sobre a morte de Sara, né? E demora-se a maior parte do tempo ali no capítulo falando sobre o local onde seria sepultado. Isso pode estar sugerindo alguma coisa? Por que está sendo dado tanta ênfase nisso? Vamos chegar nesse contexto, Rafael, e ainda para brilhantar o que a gente tem estudado junto aqui, nós percebemos que Isaac, em alguns versos anteriores, Isaac vai levando a lenha, não é Abraão que leva a lenha, Isaac leva a lenha, a gente percebe ali alguma menção sobre Cristo levando um madeiro também para ser o sacrifício, e ele vai se tornar o sacrifício. A promessa, parece que a promessa era Isaac, a promessa era algo maior do que Isaac, né? Mas dá a entender que logo depois desse relato que foi duro, porque Isaac deve ter chegado em casa e contado para a mãe dele, né? Ele possivelmente já era um rapaz, né? A gente às vezes coloca ele como criança, mas o fato de estar logo em seguida ao esse sacrifício, dá a entender que
Sara sofreu muito com essa situação. Totalmente afetada, né? E ela vem a falecer. Logo nesse capítulo seguinte. E aí a gente percebe já também, assim como o cordeiro já estava sendo providenciado, né? A gente começa a perceber que Deus já estava providenciando a terra que ele havia prometido. Né? E Sara vai ser enterrada como a primeira na terra de Canaã, que um dia seria do povo de Deus, né? Do povo que Deus haveria de escolher. E é interessante que aqui parece que já tinha um sistema de Pix, né? Porque o Abraão chegou querendo comprar a terra e ele falou, que é isso, rapaz? Você é dos nossos, não vou vender a terra para você, você é dos nossos. Mas ele insiste para comprar a terra porque ele precisava ser propriedade dele. Amanhã ou depois ele podia falar, não, eu te emprestei a terra para você enterrar Sara. Não. Ele foi lá e quando o cara sugeriu o preço, ele falou, não, qual que é o seu Pix aí? Já contou as pratas, 400, e já pagou, demonstrando que a providência de Deus já estava sendo tomada, porque ele já tinha os recursos para aquilo, ele já compra toda a terra, e nesses contratos a gente percebe que ele comprou as frutíferas, tudo que tinha na terra, né? Porque senão outros poderiam invadir e dizer, te vendi só a terra e tal. Então aqui a gente percebe que ela já foi enterrada ali no momento difícil, né? E o versículo, apesar da morte, o objetivo dele, na verdade, é a terra. Já estava demonstrando que Deus já estava cumprindo parte da sua promessa com ceder aquele espaço. Sara já seria a primeira da linhagem dele, né, a ser enterrada ali. Na terra da promessa. Na terra da promessa. Pastor, no capítulo 24, né, já avançando um pouquinho mais aí, Abraão manda então que seja buscado uma mulher para Isaac, mas é uma ordem cheia de recomendações, né? Existia ali uma preocupação muito grande, né, pastor? Como é que foi isso aí? Um casamento de um filho é sempre uma preocupação grande, né? Sara tinha morrido, como Dalmo terminou de mencionar, né? Abraão estava só, depois ele contraiu outro matrimônio, né? Nós sabemos pelo livro de Gênesis, ele se casou com Quetura. Mas o objetivo de Abraão, e essa pergunta é muito pertinente, Rafael. Sim. O objetivo de Abraão era que Isaac se casasse com uma mulher temente a Deus, porque, afinal, Isaac era o filho da promessa. E um casamento equivocado poderia desviar Isaac do propósito da sua vida, porque a vida humana, a nossa vida, não só a de Isaac, ela não existe sem um propósito, tá certo? Então, todas as decisões que nós tomamos na nossa vida, e aqui no caso de Isaac, de Abraão, não é diferente, elas precisam ser tomadas sob a influência do propósito que Deus tem para a vida da gente, que é a nossa salvação, né? Nosso preparo para a ida para o céu e tudo mais. Então, a lição da quarta-feira, ela nos ajuda a entender isso. O propósito de Abraão e da vida de Isaac precisavam estar muito casados um com o outro, para que não se prejudicasse o propósito de Deus, porque se nós não vivemos o propósito de Deus para a nossa vida, nós prejudicamos o propósito que Deus tem. E qual era o propósito que Deus tinha? De que daquela linhagem nascesse o Messias. Ora, se Isaac se casa com uma pessoa que atrapalha esse propósito, atrapalharia o plano de Deus do nascimento do Messias gerações depois, né? E um segundo ponto nessa lição de quarta-feira é que eu achei interessante, né, que mas o servo de Abraão, Eliezer, mas e se a moça não quiser vir? Tem isso também. É interessante, né? Olha como Deus é bom, Deus é maravilhoso, né? Aqui Abraão dá uma resposta muito interessante, né? Que nos lembra o respeito que Deus tem pela pessoa e a decisão que ela tomar. O livre-arbítrio. Deus não força ninguém, né? E ele não forçaria Rebeca a se casar sem querer, mesmo numa era patriarcal, tá certo?
Então, a lição de quarta-feira, além de nos falar do propósito de Deus, que precisa se cumprir na nossa vida, também fala de uma forma bonita como Deus age conosco para que a gente conheça Deus melhor, através da sua atuação de relacionamento, no caso aqui com Abraão, com os patriarcas e com todos aqueles que, pela fé, se relacionaram com ele. Uhum. Lívia, em um momento aí da fala do pastor, ele diz que Abraão casou-se novamente, né? E um pouco depois, né, na própria Bíblia também, já mostra os descendentes de Abraão, né? É possível, pelo que nós temos no relato bíblico lá, perceber que Deus foi de fato fiel à promessa que ele fez com Abraão? Sim, Deus foi fiel até o fim. Isaac representava uma promessa muito especial. E Isaac é chamado de filho único, mas nós sabemos que ele não é o único filho de Abraão. Mas ele era o único filho de Sara. E a Bíblia deixa bem claro o quanto que essa matriarca era importante e o quanto esse filho era importante. Então, a função de separar Isaac para se casar com uma moça também especial e o casamento também de Abraão depois nos comprova que aquela promessa tinha sido perfeitamente cumprida. Tanto é que depois Abraão, pelo que a Bíblia dá a entender, ele ficou livre para escolher essa nova esposa, né? E aqui na nossa lição até sugere que Quetura e Agar pudessem ser a mesma pessoa. Agar, como nós sabemos, é a mãe de Ismael, o primeiro filho de Abraão. Então, a promessa que Deus fez especial em relação a esse filho, a Isaac, havia se cumprido. E Abraão ficou livre depois para ter outra esposa e teve outros filhos. Por quê? Porque a promessa já tinha sido plenamente cumprida. Então, o bonito é que, mesmo num momento já de velhice, a Bíblia deixa bem claro que essas novas esposas, elas trouxeram alegria e consolo a esses homens que estavam sofrendo muito pela perda de Sara, porque ela foi uma matriarca muito importante, foi uma esposa que tomava decisões com Abraão, era uma esposa respeitada e era uma mãe muito amada, ela foi uma mulher muito amada. E a Bíblia deixa claro essa importância dela. Mas com a morte dela surge espaço para uma nova esposa. E aí, né, puxando a sardinha para o nosso lado, a alegria que nós mulheres trazemos aos homens, né, aos nossos filhos, aos nossos maridos. E Deus não quis privar, né, Abraão disso. Ele era viúvo, poderia não ter se casado de novo. Mas Isaac não, né? Ele ainda tinha que constituir família, ter os seus filhos e tal. Certamente um bom casamento cristão, uma casamento. bênção na vida da gente, né? Na vida do homem, especialmente, na vida da mulher também. E Deus tem esse ideal para a vida de seus filhos. E a gente vê isso claramente aqui no texto. E Abraão, ele foi abençoado, né, com muitos descendentes, né, com pai de grandes nações, não só apenas por intermédio de Isaac ali, né, pelos outros filhos também. Né? A gente percebe pela genealogia lá, né, que ele foi de fato abençoado, né? Dalmo, Abraão ele é um personagem muito significativo mesmo dentre todos os personagens bíblicos, porque ele experimentou de maneira única, eu poderia dizer, a experiência da salvação em Cristo. Né? Dalmo, faz um fechamento da lição dessa semana para a gente. Verdade, Rafael. Aqui todos somos pais, né? E deve ter sido muito doloroso para ele esse momento, até aquela hora que ele ia sacrificar. Não fosse a mão do anjo, ele iria sacrificar Isaac. E a gente percebe aí um homem realmente de fé, já velho, idoso, mas um homem que segurou, confiou nas promessas de Deus e foi essa alegria. Comentou aqui da questão do Isaac, né? Isaac simbolizava sorriso, e sorriso porque Sara havia sorrido porque ela já tinha idade avançada de 90 anos, mas as nossas crianças trazem para nós sorriso, né? E às vezes a gente não quer entregar os nossos filhos no altar de Deus, mas entregamos eles no altar do inimigo. Então, como pais que somos, e a cada internauta que está aqui com a gente tem dedicado isso? Nós temos a experiência de Abraão,
né? Ele procurou um casamento. Isaac já tinha seus quase 40 anos, né? Ele já poderia escolher uma mulher para ele, mas ele confiava no pai. Os seus filhos podem confiar em você? Nas suas decisões? Você tem deixado eles decidir por eles e às vezes a gente não toma a rédea dos nossos filhos e eles fazem o que eles querem, né? A gente pode colher coisas boas se a gente procurar praticar coisas boas, né? Então a gente percebe que a proteção de Deus aqui na família, sempre desde o início, Deus sempre se preocupou com a família. E Abraão morreu bem velho, 170 e poucos anos, 175 anos. Mas o verso que você leu no início fala o quê? Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor havia abençoado ele em pouco, em alguma coisinha, em tudo, na família, na alegria do filho, que toda hora que ele chamava Isaac, ele falava sorriso, né? Então trazia essa bênção dentro de casa. Isso aí, Dalma, né? Porque a gente fala de Abraão como um homem de fé e a lição durante a semana fala que fé não é tanto a capacidade da gente dar algo para Deus, né? Tem mais que ver com a nossa disposição de confiar nele. E foi o que realmente aconteceu com Abraão. Aquela fala, Deus proverá, né? Ele estava com isso em mente até o último segundo lá, né? Como você falou, ele ia mesmo sacrificar, mas a promessa de que Deus iria prover uma solução para tudo, né? Eu acho que ele não deixou de confiar em nenhum momento. Tem uma frase também que tem nas canções evangélicas que diz assim, eu posso ser provado para ser aprovado, né? Eu posso ser provado para ser aprovado. Abraão foi aprovado, eu e você podemos ser aprovados também. Só que antes de ser aprovado, ele foi reprovado algumas vezes. O que nos ensina também que não é de primeira que a gente acerta. Essa fé aperfeiçoada que Abraão teve, não foi em 1 ano, não foi em 2 anos. Foi mais de uma vida inteira caminhando com Deus. Você encontra Abraão aos 80, 90, ainda trabalhando a sua perfeição. A sua perfeição, é verdade. Então, é um desafio realmente da vida cristã. E Abraão é um grande exemplo para a gente, tanto de que a vida tem dificuldades, desafios e provas, mas também tem lindas recompensas essa relação com Deus. Exatamente. Enfim, pessoal, vocês acompanharam aí esse debate da lição 8 da Escola Sabatina e você deve estar se perguntando, tá, e o que isso tem a ver comigo? Bom, é simples. Você está sendo exemplo na sua casa, igual o Dalmo comentou? Vocês têm confiado em Deus, têm acreditado até o último momento? Olha, a história de Abraão e Isaac nos ensina muito, mas de tudo que você viu aqui, o que precisa ficar guardado no seu coração é a graça de Cristo presente em todos os momentos da história da humanidade. E a mesma graça está também nesse momento trabalhando para salvar você também. Viu? Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado por ter feito o sacrifício por nós. Nós agradecemos muito porque se não fosse o Senhor nós estaríamos perdidos. Mas obrigado, Senhor, por colocar em nós essa esperança de vida em Cristo Jesus. E nós te pedimos para que o Senhor abençoe todos os que estão ouvindo também essa mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado por sua companhia mais uma vez. Continue nos acompanhando em nossas redes sociais, Adventistas Lago Sul, e até o próximo encontro.